Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Minha querida Goiânia, é aqui que eu quero viver. Muito amor, Goiânia. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Daqui eu não quero sair, daqui eu não vou mais fugir. Goiânia, querida Goiânia, eu quero... Então, como o nosso tempo é dinâmico, eu quero chamar minha querida Dagmar Ramos, que vai fazer uma apresentação surpreendente. Vamos colocar a apresentação dela já na tela, né? Porque aí nós vamos entender o porquê desse mapa das palavras que nós vimos. E qual o tamanho da responsabilidade da Ana Jaime para a gente aprender com Curitiba qual é a cidade que nós queremos. Então, Dagmar, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Marcos Vinícius, eu não sei bem como foi que nós nos encontramos um dia lá atrás, mas essa conexão, né, que ele promove, esse artista do relacionamento humano e esse amor pela cidade, essa questão do pertencimento, eu logo me apaixonei por ele. Acho que ele nem sabe disso. Mas foi um amor muito grande, um respeito. E eu não queria saber de que partido ele era, eu acho que ele nem tem esse partido. E é um ativista da felicidade e eu me conectei profundamente com ele. Muito obrigada pela oportunidade e Marcos Vinícius tem sido, inclusive, um grande incentivador nesse movimento de posicionamento com relação à abordagem das constelações sistêmicas, familiares e organizacionais. Ele, inclusive, é que deu o nome para a nossa associação, Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, que no momento eu estou como presidente a nível de Brasil. Então, falar sobre a cidade, sobre pertencimento, me lembrou uma pesquisa recentemente divulgada, passando agora pela sua primeira onda de resultado. Pode passar a primeiro slide. Não tem aquele da gente passar? Uhum. Ok. Tá bom. Deixa eu ver. Aqui é um breve currículo, né? Que a menina do meu marketing fez. Lembrando um pouquinho desse tempo de estudo, de aprimoramento. Mas aqui eu me conecto principalmente com essa última questão que ela colocou, conectada ao propósito de Marcos Vinícius, nesse projeto dele, a questão da felicidade, não é? E aqui parece que eu não estou enxergando direito aqui. O Global Flourish Study é um estudo que está sendo lançado agora. Ele foi feito por uma equipe da Universidade de Harvard e várias outras universidades. No Brasil, a principal universidade que participou desse estudo é a Universidade Federal de Juiz de Fora. E é um estudo incrível. Ele pesquisa, ele estuda, é um estudo que está em andamento ainda, cerca de 200.000 pessoas, um pouco mais de 200.000 pessoas em 22 países de todos os continentes. Praticamente metade da população mundial está representada neste estudo. É algo incrível. E o que está estudando aí? Não é? Compreender o que significa ter uma vida boa, de forma abrangente e mensurável. O que é ter saúde? O que é ter o que eles chamam de florescimento? O que é o florescimento humano? O instrumento utilizou 109 indicadores. Porém,
nessa primeira onda, confirmou-se aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente estuda, não é? Na medicina integrativa, na homeopatia, na psiquiatria, na psicoterapia, não é? Aquilo que a gente já sabe, mas que a pesquisa científica agora confirma. A multidimensionalidade do bem-estar. Espiritualidade, vínculos sociais e propósito aparecem como fatores universais de maior impacto. Mostra que saúde física e mental sustentam, mas não garantem o florescimento. A conclusão preliminar desse estudo diz que o florescimento humano é resultado da integração entre dimensões biológicas, emocionais, relacionais e espirituais, e não só de um fato isolado. Muito interessante tudo isso. Esses, então, são os fatores principais estudados. Os domínios do florescimento humano: felicidade, satisfação com a vida, saúde física e mental, sentido e propósito. O que nós estamos fazendo aqui, não é? Sentido e propósito, caráter e virtudes, relações sociais próximas, estabilidade material e financeira, religião e espiritualidade. 22 países de todos os continentes, 200 mil pessoas pesquisadas. E essa primeira onda mostra que esses fatos são os mais impactantes. A questão da religião e da religiosidade, da espiritualidade, se destaca como um fator fundamental e importante para o florescimento humano, para o bem-estar humano. O sentido de pertencimento, não é? As questões relacionadas às emoções, por exemplo, pesquisou-se sobre otimismo, sobre o otimismo, pessimismo, e interessante porque de todos os países estudados, o Brasil tem alguns índices que não são tão bons, mas no índice otimismo está em primeiro lugar dos 22 países. Nós somos o povo mais otimista do mundo. Eu acredito que isso é muito bom. Isso não é ruim, não. Isso é muito bom. Todas essas questões estudadas, sentido, você ter um sentido na vida, você ter um propósito na vida, isso lhe ajuda no seu florescimento, no seu crescimento, na sua saúde mental. Isso lhe previne de uma série de adoecimentos. Ter um propósito na vida e não só as questões materiais. Aliás, aqueles países que têm um alto índice de desenvolvimento material não foram os países que mostraram uma maior felicidade, um maior florescimento humano. Até o momento, na primeira onda de resultados dessa pesquisa, imaginem que o país que aparece como o maior florescimento é nada mais, nada menos do que a Indonésia. Enquanto países como o Japão e alguns outros países, a própria Suécia, aparece com um índice muito alto de suicídio e de doenças mentais. Interessante. E aqui nós entramos naquilo que Marcos Vinícius já adiantou, que são as constelações sistêmicas organizacionais que vieram das constelações familiares, que eu acredito que muitos de vocês conhecem essa abordagem, uma abordagem que existe há cerca de 40 e mais precisamente 30 anos, que começou na Europa, na Alemanha, e que hoje está presente em todo o mundo. Uma abordagem não só dentro do campo da medicina, da psicologia, não é? Mas também muito presente no campo organizacional, as chamadas constelações organizacionais, não é? Que trazem primeiro esse paradigma sistêmico, a visão sistêmica. E é uma abordagem que permite que campos de informação
possam surgir, possam ser revelados. Muitas vezes, informações que estão no nível subconsciente ou até mesmo no nível inconsciente, não só individual, mas coletivo. Então, as constelações organizacionais, elas permitem observar um organismo vivo, que são as empresas e que são as cidades também, quais são as questões que estão ali definindo o bem-estar ou o mal-estar daquela cidade. O ano passado, Marcos Vinícius, nesse seu pioneirismo e coragem, nos chamou, aqui acho que não está passando, nos chamou para conduzir uma... Aqui eu estou falando um pouquinho sobre Bert Hellinger, mas eu vou passar mais rápido, porque nós não vamos ter tempo. Só um pouco a base de estruturação do pensamento de Bert Hellinger, que passa por vários teóricos da psiquiatria, da psicologia, da filosofia. Pode passar. Opa. E aqui nós chegamos, então, na constelação pedida por Marcos Vinícius e pelo Felipe Melatzo, não é? O Felipe está aí, da ADEME. Exatamente. E nós conduzimos, então, esse trabalho com pessoas, não é? representando alguns elementos que foram considerados ali importantes para serem vistos. O que nós fizemos? Essa constelação foi conduzida não só por mim, mas pelo meu colega Fabrício Nogueira, que está aqui, que é um especialista em constelações organizacionais. Eu também faço, mas a minha especialidade mesmo são as constelações familiares de sintomas e doenças. E eu sempre chamo Fabrício quando a questão é organizacional. Obrigada, Fabrício. Então, aqui nós levantamos 9 elementos essenciais, que foram levantados mesmo por Marcos Vinícius e pelo Felipe, e com a nossa colaboração também. Esses elementos... Vamos ver aqui. Quais foram esses elementos, então? Primeiro, a própria cidade. Colocamos um representante para a cidade, escolhido ali aleatoriamente. Não é? As pessoas nem sabiam muito bem o que elas, inclusive, no início representavam. Não é, Marcos Vinícius? Nós começamos ela oculta. Isso facilita para que aquele campo de informação venha com mais verdade, com mais naturalidade. Então, tivemos um representante para a cidade, um representante para o bem-estar da cidade, um representante para o pertencimento, porque essa era uma questão levantada pelos que estavam pedindo a constelação, uma sensação de não pertencimento, não é? Era uma observação daquelas pessoas com relação à cidade. Então, nós colocamos o pertencimento à população, os governantes, o governador Pedro Ludovico como o pioneiro, realmente, né, o fundador da cidade, e nós colocamos um representante para o arquiteto Atílio Correia Lima, arquiteto contratado na época para o planejamento da cidade. Não é? Sentimos a importância de colocar, e as constelações vêm trazendo essa informação, como é necessário, como é importante honrar, reverenciar, identificar, respeitar a história daquele local. E aqui não era um lugar onde não tinha ninguém, havia uma população aqui, os índios goiáses, não é? Então, esses representantes desses indígenas, né, goiáses, também tinha ali alguém representando. E colocamos um representante para os empreendedores, já que, inclusive, era um representante desses empreendedores que pedia essa constelação. Muito bem. Essa constelação, então, foi revelando aspectos muito interessantes. E aqui eu não preciso nem olhar, que eu me lembro muito bem dela. O que aconteceu? A constelação foi mostrando, primeiro, um centro vazio, uma desconexão de várias áreas, não é?
sensação de quem representava os indígenas, os goiáses, de não serem vistos, como se não fizessem parte. Um olhar dos empreendedores que olhava um pouco para cima, interessante que a representante não sabia o que ela representava, e ela dizia, eu tenho a impressão que eu sou um prédio alto, e não olhava para o bem-estar da população. A população não se sentia fazendo parte, não se sentia pertencendo. Então, a constelação da cidade mostrou uma desconexão desses elementos e a necessidade desta conexão, a necessidade dessa reverência. Com relação ao arquiteto, mostrou-se também um certo mal-estar por parte daquele representante. E nós sabemos que realmente aconteceram situações, não é, onde esse trabalho não foi devidamente honrado e respeitado. Uma conexão do governador com a população. Isso foi muito interessante. O representante se aproximava e tinha um olhar para a população. E no final, as constelações permitem você ir costurando e talvez, a princípio, em algo que é projetado, não é? E que nós acreditamos que é possível que mexa naquilo que nós chamamos de um campo mórfico, de um campo sistêmico. É obviamente que aquilo é uma projeção que fazemos ali no final, tentando colocar uma ordem para que os representantes, afinal, numa imagem última, se sintam bem. Então, o bem-estar da cidade só realmente pôde se virar, inclusive, porque no começo ele estava virado para fora, esse bem-estar só pôde se virar e compor ali uma mandala mais representativa e mais conectada quando os índios eram reverenciados, quando a população era vista, não é? E quando os empreendedores não olhavam tanto para cima, mas dirigiam o seu olhar para a população e para o bem-estar dessa população. Obviamente que eu estou esquecendo muitos detalhes, mas eu acho que, na essência, foi isso que essa constelação mostrou e revelou. Continuando aqui. Onde é que nós estamos? Eu acho que pode passar. Um momentinho, voltando. Eu, preparando essa palestra, me lembrei desse poeta, escritor. É claro que teriam muitos aqui de Goiânia, que eu poderia citar também. Mas como eu tenho feito um estudo e estou muito conectada com esse grande escritor lusitano, Walter Hugo Mãe, eu trouxe algumas coisas dele que falam da cidade e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que muitos de vocês conhecem, não o Walter Hugo Mãe, ele é um escritor, um poeta que tem uma afinidade muito grande com o Brasil e é muito querido no Brasil, como em Portugal, obviamente. E Walter Hugo Mãe diz o seguinte, que os outros somos nós mesmos. Eu gosto muito dessa frase dele. Não é? Isso traz uma conexão muito profunda entre as pessoas. Os outros somos nós mesmos. E a cidade é um lugar, um encontro preparado, um lugar de encontro preparado para a chegada do outro, um espaço físico simbólico que molda sua obra e sua experiência de vida, um lugar de passagem, um espaço de memória, mas também um palco de encontro e desencontro, onde a vida se manifesta através do amor e da amizade. Essa foi a minha contribuição. Muito obrigada, Marcos. Muito bem, continua aí, por favor, Dagmar. Continua aí, só um minutinho. Eu quero, antes de agradecer, chamar aqui meu querido Rei Doc. Adriana, pega o Rei Doc para mim, por favor. Porque a gente falou aqui no início, no poema da Beth, de uma publicação em Braille. Rei Doc, para quem não conhece, hoje é um grande DJ internacional, é goianiense, mas como ele descobriu o lado musical dele?
Ele era um estudante de medicina, já em sua plenitude, porque a família também tem pai médico, mãe médica, a família toda na área de saúde. E ele descobre em pleno curso de medicina um autismo. E ele usou a música como medicina para poder se curar, se reequilibrar e se transformou em um artista global, mundial e que representa tudo isso que nós estamos querendo para a nossa cidade no trabalho, no sentimento e na sensibilidade dele. Então o fórum quer te fazer uma homenagem através da mão da Dagmar, né? Que é isso que nós precisamos. Então eu vou dar 2 minutos com a Dagmar aqui em cima ainda para o Rei Doc expressar o que é sentimento de pertencimento e esse trabalho maravilhoso que ele representa não só Goiânia, como o Brasil no mundo. Bem, como o Marcos disse aqui, eloquentemente, eu nasci e vivi a maior parte da minha vida aqui em Goiânia e eu amo essa cidade. Eu já morei em outros lugares, eu morei em Belo Horizonte, eu morei em São Paulo, mas eu não consigo ficar longe muito tempo daqui, porque aqui tem o meu pertencimento aqui é muito grande, realmente. A cidade de Goiânia, ela é um berço muito, muito fértil para várias coisas, incluindo arte, música de qualquer tipo, música eletrônica, rap, sertanejo. A gente tem assim, uma plétora muito grande, né, de arte aqui, que é uma coisa que alimenta a alma, alimenta a mente, e eu acho que é por isso que eu não consigo sair muito daqui. Pode ser até que, vou para São Paulo fazer mais networking, ok, mas você vai perder a vida que tem aqui. E além disso, eu passei por muitos médicos em São Paulo, muitos médicos em BH, e eu fui diagnosticado aqui. Então eu também acho que aqui é um berço de inovação, de modernização, inclusão. Então é uma cidade muito completa, é uma cidade que eu quero levar para todos os cantos do mundo. Hoje mesmo, mais tarde, eu vou pegar um voo para ir para Amsterdã para representar a música eletrônica daqui, representar os autistas daqui, mostrar para todo mundo que a gente está no mundo inteiro, não só aqui, apesar de que aqui é muito bom, mas a gente tem que abrir nossas asas, a gente tem que mostrar para o mundo por que a gente valoriza tanto essa cidade. Então, muito obrigado a todo mundo, bom dia a todos, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, parabéns. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Minha querida Goiânia é aqui.